Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Curitiba. Neste bloco, candidato pergunta para candidato sobre o tema que quiser. Vamos ao sorteio para definir quem começa perguntando. Candidato Gustavo Fruit. Para quem o senhor pergunta, candidato? Luciano Lute. O senhor tem, então, 30 segundos para a pergunta. Eleição é para discutir também propostas, mas também é para discutir caráter, atitude, postura e princípio. Eu pergunto de forma objetiva, como prefeito, dialogou com a Câmara, em especial com o seu presidente João Cláudio Derosso, para tratar do orçamento, para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos? Na sua avaliação, a cassação do Derosso foi correta? Foi necessária? Houve um posicionamento da sua parte? Bom, eu queria, aproveitando já a pergunta, e gostei que você perguntou para mim, porque todas as declarações em relação ao Derosso eu dei, elas são públicas, sempre disse com todas as letras que se estivessem culpados na Câmara, deveriam ser punidos e cabe à Justiça e ao Ministério Público tomar as providências adequadas e legais. E tomaram todas as providências e ele foi cassado. Agora eu queria voltar também em um outro assunto, que você diz que eu não cumpri as promessas minhas de campanha registradas em cartório. Isso já te rendeu uma perda de tempo de televisão me dando o direito de resposta, que a Justiça Eleitoral me deu e reconheceu que nós cumprimos sim todos os nossos compromissos de campanha. 87% dos nossos compromissos de campanha já foram cumpridos. Vamos terminar o ano com 97% dos compromissos cumpridos. E além do mais, você está fazendo propostas de campanha que são propostas do nosso plano de governo. Veja só, o Hospital da Mulher é uma proposta nossa, sim. Não inaugurou ainda o Hospital da Mulher, por quê? É lá no Hospital do Bairro Novo. Por que não inaugurou? Porque o Hospital do Idoso ficou pronto agora em abril e agora tem o tempo adequado para a gente poder abrir o Hospital da Mulher. O homem curitibano já existe, são feitas várias vasectomias, vários exames de PSA, vários exames de próstata, todos os dias em Curitiba. E agora o grande centro vai ser ali no Parolim, aonde nós temos o nosso laboratório municipal, que vai mudar lá para Vila Leão, no novo laboratório, e ali vai ser uma grande unidade de especialidade para atendimento do homem. Então nós temos propostas, Gustavo, propostas sérias, propostas como o Hospital da região norte da cidade, que você também copiou do nosso plano de governo, e que nós já temos inclusive parceria assinada com o governo do estado, assinada também com o Pequeno Príncipe, com a Fundação Eunice Weber, e nós sabemos como que vai ser o hospital. Agora me parece que você não conhece todas as propostas. Candidato Gustavo, 45 segundos. Equivocado, fugiu do tema, eu não perdi nenhum direito de resposta, o senhor não ganhou nenhum direito de resposta em nosso programa. Muitas das propostas não são temas novos em Curitiba, já debatidos desde 98, 2000, foram reiteradamente assumidas como compromisso seu e não foram cumpridas, e eu lhe perguntei do Derosso, porque prefeito também é liderar politicamente a cidade, ter atitude. Ao contrário do senhor, eu fui na Câmara e pedi o afastamento dele, como fiz em Brasília. Eu nunca me omiti e não me omito nos momentos difíceis. Esse dinheiro é um dinheiro sagrado. O dinheiro que vai para a Câmara tem que ser negociado com o prefeito, tem que ser negociado com a cidade, é dinheiro do povo. Por isso que eu lhe pergunto do Derosso e da velha política, que lhe permite colocar 15 partidos que talvez o senhor nem lembre e nem consiga dizer para a população quais são e a que custo para a cidade eles lhe apoiam. 30 segundos, candidato. Olha, Gustavo, vamos com calma, porque eu já falei de forma muito clara meu posicionamento em relação à Câmara de Vereadores. Tanto é que a única pessoa que teve uma atitude firme não foi você, foi o Rubens Bueno, que pediu na Justiça todos os documentos da Câmara de Vereadores, todos os processos, e distribuiu esses processos para a Justiça, que culminou no final com a cassação do Derosso. Então, fazer discurso é muito fácil. Eu tenho ação, tenho atitude e trabalho sempre voltado para a população. Candidato, o senhor agora faz pergunta de tema livre para algum candidato que ainda não falou. Vou fazer uma pergunta para o Ratinho. Ratinho, no teu programa eleitoral eu vi você mostrando calçadas novas, lisinhas, bonitas, calçadas que nós estamos implantando na cidade de Curitiba,
ao longo dos últimos 2 anos, como essa do Anel Viário Central e tantas outras. E você propôs lá no seu programa eleitoral, que vai fazer isso na cidade como um todo. Eu queria saber se você sabe quanto de calçada realmente precisa fazer e quanto isso vai custar. 2 minutos, candidato. Olha, eu quero dizer primeiramente que eu lamento essa briga entre os dois candidatos, entre o Gustavo e o Luciano. Acredito que o curitibano quer propostas, quer novas ideias. E é isso que nós vamos propor. Eu, como prefeito, vou mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal. Se o senhor não sabe, prefeito, hoje fica a cargo da população do morador fazer a sua calçada. Nós vamos mandar um projeto de lei para que a prefeitura possa fazer esse trabalho. Hoje eu ando por Curitiba, vejo ruas pavimentadas em véspera de eleição e não tem calçada do lado. Então o pedestre, a mãe que empurra um carrinho de bebê, tem que andar na rua. O cadeirante tem que andar na rua. A pessoa idosa, quando não tem calçada ou quando tem calçada, que é muito ruim, a cidade de Curitiba, acaba muitas vezes sofrendo acidentes e quando não tem calçada, tem que andar na rua. O meu plano de governo, candidato, é cuidar das pessoas. Eu tenho certeza que com o mesmo dinheiro que o senhor pegou para fazer o viaduto estaiado de 97 milhões, nós poderíamos fazer dezenas e centenas de quilômetros quadrados dessas calçadas. Um custo aí de 100, 150 reais um metro quadrado de calçada, que seria uma boa calçada. Calçada com acessibilidade, para que as pessoas, tanto a pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, mas que o portador, a pessoa com deficiência, o cadeirante, a pessoa mais idosa, possa de fato fazer andar, pedestre com respeito. Hoje a cidade de Curitiba tem as piores calçadas do país. E nós vamos fazer um trabalho realmente de respeito ao ser humano, fazendo um investimento no pedestre, inclusive com as nossas ciclovias que hoje não se falam. Não adianta só pintar o asfalto de vermelho, prefeito. Tem que fazer um trabalho onde as ciclovias se falem, se integrem, onde haja um bicicletário no terminal de ônibus para que esse trabalhador saia de casa com a sua bicicleta, deixe a sua bicicleta no terminal de ônibus e possa pegar aí o ônibus para ir para o seu trabalho. É dessa forma, respeitando o cidadão, que nós vamos cuidar de Curitiba. Candidato, 45 segundos. Ratinho, você tem falado sobre calçadas, mas não respondeu nada, na verdade, né? Porque Curitiba são 10 mil quilômetros de calçadas. 10 mil quilômetros de calçadas, isso equivale a um investimento, se for fazer igual essas que eu estou fazendo, um investimento de aproximadamente 4 bilhões de reais ao longo dos próximos 4 anos. Ou seja, seria 1 bilhão de reais por ano. Então, é fácil você pegar e fazer propostas, faz propostas simples, fáceis de se entender, só que você nunca traz o orçamento para a discussão das suas propostas. E para governar uma cidade de Curitiba, você tem que conhecer ela, tem que ter experiência e saber que as propostas que você faz dependem sim de orçamento e dependem de recurso financeiro. Candidato Ratinho, 30 segundos. Candidato Luciano, eu sou gestor e tenho experiência em gestão e sei que não dá para fazer tudo de uma vez. Isso tem que ser feito programado. O seu gabinete tem 180 milhões por ano. O senhor gasta com carro alugado 30 milhões por ano. O senhor que criou secretarias, cargos para apadrinhar amigo político, amigo e parente de vereador. Nós vamos fazer uma prefeitura muito enxuta, porque eu construí minha candidatura sem vender minha consciência, sem negociar um cargo. Tenho certeza que junto do governo federal nós vamos poder fazer todas as propostas que nós fizemos e vamos cumpri-las, inclusive. Candidato Ratinho Júnior, é a sua vez de perguntar. Para quem o senhor faz a pergunta? Eu pergunto para o candidato Bruno Meirinho. Candidato Bruno Meirinho, hoje Curitiba é, lamentavelmente, a 6ª capital mais violenta do país. Nós somos a 39ª cidade mais violenta do planeta entre as 50 cidades. Virou realmente um caos o problema da segurança, da violência na nossa cidade. Eu quero saber da sua proposta para a questão da segurança pública, o que você, como prefeito, vai fazer para cuidar e combater a violência? É um tema muito importante, são dados muito negativos, muito graves a respeito do problema da violência na cidade de Curitiba. É preciso que haja uma estrutura melhor para as condições de trabalho dos profissionais da Guarda Municipal. Hoje eles vivem com uma estrutura muito precária e eu estive na sede do Sindicato dos Servidores Municipais essa semana, assinando termo de compromisso com os servidores municipais e pude conhecer o relato de um guarda municipal que falou sobre as más condições das viaturas, as más condições dos seus equipamentos e do trabalho ao qual eles são submetidos. Porque hoje a Prefeitura tem, juntamente com o governo do Estado, um programa em conjunto de transformar a segurança pública em propaganda,
Para eles, essa propaganda, que é a Unidade Paraná Seguro, tem uma estrutura muito precária. Os guardas relatam para nós a falta de estrutura dos equipamentos que eles têm para poder ir realizar o trabalho da segurança nos bairros onde a Prefeitura está implantando, juntamente com o governo, esse projeto. Mas segurança pública não pode ser confundido com repressão. Segurança pública tem que ser vista como a construção de uma cidade futura pacífica. Muitos candidatos só falam de repressão, de polícia, porque só pensam nos 4 anos, 8 anos de seus mandatos, mas não pensam na cidade do futuro, de 10, 20 anos. Queremos uma cidade daqui a 20 anos, uma cidade pacífica. Não queremos uma cidade para sempre policiada e vigiada. Para isso, é preciso intervir nas causas. Curitiba é uma cidade muito desigual. A 6ª cidade mais desigual da América Latina, a 17ª cidade mais desigual do mundo, segundo relatórios da ONU. Se não houver uma intervenção na questão da grave desigualdade e injustiça social que existe na cidade, com programas de assistência social, programas de cultura que envolvam a juventude, não será possível construir uma cidade pacífica para o futuro. 45 segundos, candidato Ratinho. Olha, segurança pública diz respeito ao governo do Estado, mas eu, como prefeito, não vou fugir dessa responsabilidade porque o prefeito tem alguns mecanismos que podem ajudar a combater a violência. Uma revitalização da iluminação pública da cidade de Curitiba, vamos trocar essas lâmpadas de 70 watts, que são lâmpadas da década de 80, por lâmpadas de LED, que tem uma durabilidade de 50 mil horas e, inclusive, um custo mensal de 40% mais barato, inclusive, do que essas lâmpadas convencionais. Instalação de câmeras de segurança, que equivale, uma câmera equivale a 12 homens, e fortalecimento da nossa Guarda Municipal. Vamos montar a Academia da Guarda Municipal para dar treinamento periódico para os nossos guardas municipais, para que eles possam se transformar em conhecedores de segurança pública. 30 segundos, candidato Bruno. Quero reiterar o nosso entendimento. Segurança pública não pode ser confundido com propaganda. A Prefeitura é especializada em propaganda e também em não realizar, na realidade, na prática, as políticas que ela anuncia como propaganda. Mas, sobretudo, é preciso a gente intervir na base, resolver as graves injustiças sociais que existem em nossa sociedade. Queremos um programa de cultura, de envolvimento com os jovens, de geração de emprego e renda, de empreendedorismo local, cooperativismo, criação de redes de economia solidária, para que a gente possa reduzir as graves desigualdades sociais. Candidato Bruno, de acordo com as regras do debate, o senhor pergunta agora para o candidato Rafael Greca, que ainda não falou nesse bloco. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, eu fui o único candidato a participar da Marcha das Vadias. O nome dessa manifestação é por conta, na verdade, da violência que as mulheres sofrem e muitas vezes elas que são vítimas dessa violência acabam sendo consideradas, tratadas como culpadas da própria violência que sofrem. Curitiba tem um grave índice de violência contra a mulher, é a 4ª cidade no número de homicídio de mulheres. Como o senhor vê a questão do machismo na cidade de Curitiba? 2 minutos, candidato Rafael Greca. Eu quero que a cidade seja solidária com a mulher. Tanto assim que nós criamos, já em 1994, a Pousada de Maria, para mulheres e crianças vítimas de violência. Funcionou com muito êxito e foi copiada no país inteiro. A cidade não pode realmente ser violenta nem com a mulher, nem com ninguém. Ficou famoso ano passado o caso de um estupro com assassinato na rua Clotário, Portugal, que as pessoas das janelas do hotel dali vizinho, na esquina com a Saldanha Marinho, assistiam a mulher ser violentada e se viciada. Então, essa cidade é bem diferente da Dutilândia, que quer transformar o meu hospital do Bairro Novo no Hospital da Mulher, que quer transformar o espólio da dona Juril Carnaciale, a Associação Cristã Feminina, que já existe lá no Bacaxiri, no Hospital da Zona Norte. O publicitário dele é o da Coca-Cola, mas não serve para transformá-lo na última Coca-Cola gelada do mundo. Prestem atenção nas pesquisas. Elas querem que você vote por mercado, por regras de mercado. Mas você é um cidadão, tem que ser livre. Fornecedores e empreiteiros mandam votar no preferido das pesquisas. Quem vende e quer ter lucro também faz a mesma coisa. Curitiba é sagrada. Vote com a cabeça e o coração. Vote pelo bem e pela liberdade da nossa gente. Vote pelo respeito às nossas crianças e às nossas mulheres. Vote por uma cidade original.
uma cidade onde o prefeito faça direito o seu ofício de prefeito. Faça de Curitiba a cidade do seu sonho, o endereço da sua vida, o sagrado lar para você e sua família. Viva Curitiba! Candidato Bruno, 45 segundos. Eu tenho muito orgulho de ter participado também desta manifestação contra as opressões, como foi a Marcha das Vadias, que reuniu muitas pessoas nas ruas da cidade. Mas o primeiro passo para enfrentar a violência é preciso dar mais empoderamento ao movimento feminista. Muitas coligações não cumpriram o percentual mínimo exigido em lei de candidatas mulheres à Câmara de Vereadores. Inclusive, a sua coligação, Rafael, não cumpriu o percentual mínimo de 30% de candidatas mulheres. Hoje, a Câmara de Vereadores tem uma representação muito pequena de mulheres proporcionalmente em relação à sociedade. Temos que ter uma representação real das mulheres na sociedade. São maioria na sociedade e tem que ter mais mulheres na Câmara de Vereadores. Por isso, pedimos o seu voto nas nossas candidatas a vereadora do PSOL. 30 segundos. Eu também peço voto para as formidáveis candidatas a vereadora pelo PMDB. A Noêmia Rocha, a Rubiana Pilati, a Sônia Braga, pessoas de grande dedicação, pessoas que merecem o nosso carinho e a nossa atenção. Eu acho que valorizar a mulher passa por uma postura a favor dela. E o PMDB tem uma chapa reduzida de vereadores, mas são todos honestos e experientes. Gente trabalhadora como você. Vote 15. Candidato Rafael Greca, o senhor pergunta agora para o candidato Gustavo Frutti, que foi quem começou perguntando neste bloco. Qual a sua opinião sobre o gás metano que sai do cano de escape dos ônibus? Qual a sua opinião sobre queimar lixo? Me parece estranho que, de repente, apontem a queima de lixo como uma panaceia para todos os males ambientais de Curitiba. E também me parece estranho que queiram dizer que os ônibus não merecem novas energias. 2 minutos, candidato. Tem razão. E esse vai ser seguramente um dos mais belos desafios da próxima gestão e do próximo prefeito, espero, como prefeito de Curitiba. Primeiro, o aterro da Caximba foi desativado por decisão judicial. A prefeitura atrasou na busca de alternativa. Segundo, a prefeitura não conseguiu resolver a licitação dos resíduos sólidos. Isso é uma demonstração de má gestão, uma demonstração de limitação e até de incompetência. Eu defendo o cancelamento dessa licitação, um novo edital com novos critérios, que estabeleçam outras plantas, desconcentre essa circulação de resíduos pela cidade de Curitiba e pela região metropolitana, são quase 3 mil quilômetros por dia, e que se possa, nessa licitação, estabelecer o reaproveitamento dos resíduos, o reaproveitamento e a utilização dos resíduos orgânicos e deixar o mínimo possível para a destinação final do aterro novo que está na Fazenda Rio Grande. Defendo o uso de energias alternativas. Curitiba começa agora um projeto que não é novo, mas ainda em fase experimental, com ônibus, com a utilização de energias que diminuam o lançamento de gases de efeito estufa, que diminuam o lançamento de gases do ônibus diesel tradicional, e defendo que, quando se pensar num novo sistema de alta escala, que Curitiba também está atrasada, apesar de mais de um ano, a presidente Dilma aqui ter autorizado a cidade a R$1 bilhão para utilizar num novo sistema, num novo modal de transporte, mas que estabeleça critérios para a redução desse impacto. E vou além. Está na hora de termos um controle efetivo da emissão de gases de efeito estufa, com transparência, com divulgação e incentivar a substituição da frota da prefeitura com uma utilização de veículos de transporte com energia alternativa. Curitiba está na contramão do que ocorre no mundo e precisa recuperar a inovação, a vanguarda e, principalmente, ter o conceito de cidade sustentável. 45 segundos, candidato Rafael Greca. Tudo que não é ideia nova é queimar lixo. É uma coisa que dá morte, envenena a cidade. Eu sou a favor de retomar o processo de reciclagem em extremo que Curitiba realizou já quando eu fui prefeito e que nos trouxe o Prêmio Mundial do Habitat. A minha ideia é um aterro sanitário público, é também investir muito fortemente na compostagem, nos moldes do que faz a Casa da Videira ali no Moçunguê,
com cientistas locais. A minha ideia é investir em novas energias, colocar energia solar no aterro da Cachimba e da Lameia Pequena e resolver o problema da conta de luz da cidade com o sol por nosso sócio. Candidato Gustavo, 30 segundos. Reafirmar, esta é a linha. Curitiba está na contramão. Curitiba que já marcou com capital ecológica, com programas de educação que foram referência para o mundo, precisa recuperar a capacidade de reciclagem, precisa ter consciência com relação à redução, ter um novo modelo para a destinação final do resíduo, com reciclagem, com a utilização dos resíduos orgânicos, integrar-se definitivamente com a região metropolitana, mas o grande desafio, busca de energias alternativas e novos modais. Por isso que eu trabalho muito também com as ciclofaixas. E assim termina a segunda rodada do debate entre os candidatos a prefeito de Curitiba. Depois do intervalo, os candidatos voltam a perguntar sobre temas sorteados aqui, na hora, no estúdio. É um instante só, RPC TV, eleições 2012.